A produção de jogos é algo bastante caro e trabalhoso, e que carrega muitos riscos, o que faz com que grande parte dos jogos que começam a ser produzidos não cheguem a ser finalizados e lançados. E é impressionante a enorme quantidade de jogos que foram cancelados ao longo dos anos. Alguns de franquias bem populares que foram até anunciados, o que gerou um hype gigantesco em várias pessoas, àqueles que não se fossem os vazamentos, ninguém fora os envolvidos na produção saberiam da sua existência. E é por isso que nesse vídeo eu vou apresentar para vocês alguns jogos obscuros que nunca foram lançados que chamaram a minha atenção. Vale dizer que eu montei uma lista com jogos que a maioria provavelmente nunca ouviu falar. Logo vão ficar de fora alguns clássicos projetos cancelados, como é o caso da demo do Silent Hill e o Sonic X-treme, por exemplo. E também é importante dizer que eu fiz um iceberg focado em jogos perdidos. Nele eu tentei colocar jogos que foram de fato lançados, porém foram perdidos pelo tempo. Nesse vídeo eu vou mencionar apenas jogos que nunca chegaram às prateleiras. E com isso tudo explicado, vamos conhecer alguns casos curiosos de jogos cancelados. Talvez os casos que me causam mais fascínio dentro do mundo dos jogos cancelados sejam os jogos de super-heróis, já que existem vários exemplos deles. Muitos foram cancelados porque o próprio filme que eles se basearam foi cancelado, já que há vários casos de filmes cancelados de super-heróis por aí, algo que eu mencionei no meu iceberg de filmes cancelados também. Porém, o mais famoso deles talvez seja o jogo que sairia junto ao quarto filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire, que após o cancelamento do filme, a produção do jogo foi encerrada. Entretanto, recentemente vazou uma gameplay do protótipo desse jogo na internet, que vocês estão vendo aí de fundo. Porém, o jogo de super-herói cancelado que eu mais queria que fosse lançado, sem dúvidas, foi um jogo do Batman chamado Gotham by Gaslight, baseado em um quadrinho do mesmo nome, onde coloca o Homem-Morcego em uma Europa vitoriana steampunk em 1889, e a história contava o embate entre o Batman e o Jack o Estripador. O jogo começou a ser produzido por um estúdio de jogos chamado Day One Studios, planejado para ser lançado para o Xbox 360 e o PlayStation 3. Um protótipo jogável foi feito, porém o projeto não teve continuação, já que a Warner não cedeu os direitos dos personagens para o estúdio, o que fez com que o jogo fosse obrigado a ser cancelado, e apenas existiu uma gameplay gravada desse protótipo disponível. E ainda dentro da DC e da 7ª geração de consoles, houve uma tentativa de se desenvolver um jogo em mundo aberto do Flash, com a sua produção iniciada em 2008 pela Brash Entertainment. Ao longo dos anos, foram vazadas algumas artes conceituais do jogo, além de uma gameplay. Porém, o jogo nunca foi completo devido à empresa responsável pelo seu desenvolvimento ter falido, o que é uma pena porque o jogo parecia ser bastante divertido. E a Marvel, assim como eu tinha mencionado antes, também tem vários jogos cancelados baseados em seus personagens, sendo um dos mais interessantes para mim um jogo baseado no Demolidor, que provavelmente foi feito com base no filme do personagem estrelado pelo Ben Affleck. O jogo foi produzido durante a primeira metade dos anos 2000 e planejava ser lançado para o PlayStation 2 e o Xbox original. E pelo pouco material que o jogo apresenta, dá para ver um grande potencial nesse projeto, com umas mecânicas que lembram os aclamados jogos do Batman Arkham, além de explorar elementos como a cegueira do personagem dentro da gameplay. Não se sabe exatamente o porquê do jogo ter sido cancelado, mas através de algumas notícias, se crê que o jogo nunca foi completo por problemas de gerenciamento dentro do projeto. Agora, saindo do mundo dos super-heróis e indo para o universo de Star Wars, temos o clássico caso do Star Wars 1313 ou 1313, que foi um dos maiores projetos dentro da LucasArts. O jogo foi anunciado em 2012 e desde então ele foi bastante hypado, principalmente pelos fãs da franquia, já que veríamos a história solo do Boba Fett em um videogame. Porém, devido à aquisição da Lucasfilm pela Disney e problemas na produção, o jogo foi cancelado, e atualmente existem alguns trailers, artes conceituais e gameplays do jogo disponíveis. Porém, esse não foi o único jogo cancelado da franquia, já que junto dele havia outro jogo sendo produzido chamado Battle of the Sith Lords, que era um projeto focado no personagem Darth Maul. Ele estava sendo desenvolvido pela Red Fly Studios desde 2010, sendo inicialmente um jogo planejado para o Wii e posteriormente para o Xbox 360 e o PlayStation 3. No jogo, além do Darth Maul, se planejava apresentar para o grande público uma personagem bastante popular entre os fãs do universo expandido, a Sith Darth Talon, que era uma personagem que o próprio George Lucas planejava usar em uma possível nova trilogia para os cinemas. Porém, não existe nada do jogo além de artes conceituais. Até o momento da produção desse vídeo, nenhuma gravação de um protótipo jogável foi divulgado.
Mas é claro que não só grandes projetos são cancelados. Existem vários projetos bem inovadores que não viram a luz do dia e poderiam no fim serem grandes sucessos. Como é o caso de Buceo 5, um projeto original que começou a ser trabalhado pela amada subsidiária da SEGA chamada United Game Artists, que existiu durante a era do Dreamcast e se destacou no mercado trazendo ideias bastante originais como Space Channel 5, que é hoje em dia considerado um clássico cult dos jogos. Porém, Buceo 5 nunca foi terminado, sendo que ele começou a ser planejado para sair um console da Nintendo, o GameCube, já que naquele momento o Dreamcast já havia sido descontinuado e a empresa saiu do mercado de consoles. Dentro de Buceo 5, o jogador poderia escolher entre 5 robôs diferentes que cada um possuía uma habilidade única, como o melhor olfato, audição e visão, por exemplo, que ajudaria o player a passar as fases. E pelas artes conceituais, que são as únicas coisas que estão disponíveis sobre esse projeto, dá para perceber o forte traço artístico do grupo presente nesse trabalho, além de entender melhor algumas mecânicas que eles estavam planejando. Sendo que um dos responsáveis pelo jogo disse que ele seria uma mistura de Mega Man, Metal Gear, Pikmin e Ape Escape, mas o que fez com que o projeto nunca saísse do papel foi uma decisão da SEGA americana de não ver potencial no projeto e decidir não publicá-lo no ocidente. E com essa decisão, a SEGA japonesa não via também mais potencial no projeto e decidiu cancelá-lo. E falando de um console da Nintendo, durante a era do Wii estava sendo produzido um jogo não muito convencional para a empresa, já que se tratava de um jogo de terror chamado Sadness. Ele estava sendo produzido por uma empresa polonesa chamada Nibris. O jogo se passaria no leste europeu pré-Segunda Guerra Mundial com influências das lendas eslavas. E ele seguiria a história de uma mulher chamada Maria que tem que proteger o seu filho cego Alexander após ele sofrer um acidente de trem. Inclusive, o jogo se aproveitava do controle do Wii para criar uma maior imersão na gameplay, com o jogador tendo que fazer os mesmos movimentos da personagem em alguns momentos do jogo. Porém, no início de 2010, o site promocional de Sadness foi tirado do ar e logo depois veio a confirmação que ele havia sido cancelado. Se presume que o seu cancelamento foi resultado da desenvolvedora não conseguir uma nova distribuidora depois da empresa que estava no início do jogo ter se desligado do projeto após supostas diferenças criativas. E o que resta do jogo é um trailer live action e algumas artes conceituais. Seguindo nossa lista, temos um jogo bastante estranho. Com o nome de Wild Summer, ele seria um jogo de mundo aberto inspirado em Bully, onde controlamos um garoto explorando uma cidade, com dois principais objetivos: conquistar a garota dos seus sonhos e coletar calcinhas. Pois é, e algo que difere a gameplay desse jogo de Bully é o fato de que nele o protagonista consegue executar manobras de parkour, o que faz com que ele seja possível acessar certas localidades no mapa. E de acordo com a entrevista dada por um dos desenvolvedores, o mapa do jogo não se limitaria à cidade principal, tendo também um campus de uma universidade, além de uma cidade vizinha. E apesar do jogo ter sido anunciado, depois de um único trailer, ele simplesmente sumiu do mapa e nunca mais foi mencionado por sua desenvolvedora, a Novarama. E pelo fato dele ter sido planejado para ser lançado durante a era do PlayStation 3, é seguro presumir que o jogo foi cancelado. Agora falando de outro projeto, entre 2008 a 2009 estava em desenvolvimento um jogo chamado Brooklyn Stories. Ele era um projeto bastante ambicioso e original, sendo que ele possuía 7 personagens jogáveis, uma história que era moldada a partir das escolhas do jogador, além de uma mecânica de viagem no tempo, onde era possível tomar decisões diferentes, mudando o curso da história e obviamente possuindo diversos finais. A história se passaria em um prédio no Brooklyn, Nova York, e teria uma história que iria desde a década de 30 até o final dos anos 2000. E seria basicamente uma mistura de The Sims, Heavy Rain e os jogos da Telltale, como The Walking Dead, por exemplo. Porém, devido ao quão ambicioso era o jogo, a desenvolvedora francesa responsável por ele não conseguiu arrecadar os fundos necessários para finalizar o projeto, o que fez com que eles, infelizmente, tivessem que cancelar o jogo.
Agora eu gostaria de falar de um outro projeto bastante ambicioso, que foi um dos jogos que prometia ser o carro-chefe do Kinect, demonstrando a sua máxima capacidade. Esse foi o jogo conhecido como Mile, que usaria o periférico da Microsoft para conectar o jogador a um personagem virtual que dava nome ao jogo, que através de uma inteligência artificial bastante avançada, era capaz de reconhecer milhares de frases, expressões faciais e gestos corporais, além de possuir uma geração procedural que o fazia aprender cada vez mais à medida que os jogadores do mundo inteiro interagiam com Mile. Todo esse projeto era encabeçado por uma figura bastante conhecida dentro da indústria dos jogos, o polêmico Peter Molyneux, o criador da franquia Fable e dos estúdios Bullfrog Productions e a Lionhead Studios. E também ele é bastante conhecido por prometer demais e não entregar tudo o que ele promete, sendo extremamente exagerado ao descrever os seus projetos. E basicamente foi isso que aconteceu com Mile, já que o jogo nunca foi lançado, apesar de não ter sido oficialmente cancelado. Porém, alguns funcionários da Lionhead Studios, a produtora por trás de Milo, já afirmaram em algumas entrevistas que tecnologias desenvolvidas para Miles foram reutilizadas em Fable The Journey, que também é um jogo que se utiliza do Kinect. E para finalizar, eu gostaria de apresentar um jogo chamado Bioforce Ape, que foi inicialmente produzido para o Famicom no início dos anos 90. Ele ganhou a atenção do público pela primeira vez após aparecer na revista Nintendo Power em agosto de 1991, que além de disponibilizar screenshots do jogo, o artigo também revelava o plot dele, o qual acompanhava a história de um chimpanzé fã de luta livre que ganha a força de um super primata, e com isso ele derrota os seus inimigos misturando seus novos poderes com os golpes de wrestling. E a sua premissa bastante bizarra fez com que muitas pessoas na época se empolgassem pelo lançamento do jogo. Porém, em abril de 1992, na mesma revista que mostrou o jogo para o mundo, veio a notícia que Bioforce Ape havia sido cancelado, o que fez com que muitas pessoas acreditassem que o jogo nunca existiu de fato e foi apenas uma piada da revista. Porém, mesmo com esse final anticlimático, a fama do jogo sobreviveu até criar uma pequena comunidade de fãs que discutiam ele em fóruns na internet. E foi em 2005 que um usuário desses fóruns afirmava ter um cartucho do jogo, inclusive mostrando algumas screenshots inéditas que ele havia tirado. E com isso, obviamente, muitos usuários pediram para ele criar uma ROM do jogo e disponibilizá-la na internet. Já outros o aconselharam a não fazer isso, já que ele poderia vender o cartucho por mais de $2.000 pela sua raridade, algo que gerou uma enorme discussão que fez com que o dono do cartucho postasse uma foto dele em pedaços, o que frustrou ambos os lados. Contudo, se acredita que essa cópia do jogo era falsa e era apenas um cartucho genérico, já que em 2010 um cartucho real do jogo foi encontrado em um site de venda japonês. Ele foi adquirido por um colecionador que, após muita espera, finalmente disponibilizou a ROM do jogo na internet, sendo que hoje em dia ele está disponível para ser jogado, quase 20 anos depois do seu lançamento previsto. E após a sua redescoberta, o jogo impressionou muitas pessoas, já que as suas animações são uma das mais fluidas da história do console, além dele ser até que bem otimizado para um jogo que nunca foi lançado. E no fim dá até para imaginar esse jogo sendo na época, e por causa da sua premissa, ele poderia ter sido um dos grandes jogos da era do Nintendinho, podendo até, de alguma forma, ter criado uma franquia bem popular. Talvez isso tenha acontecido em outra linha do tempo. Então é isso, esses foram os jogos cancelados que eu resolvi contar nesse vídeo. O que acharam deles? Você já conhecia algum dos mencionados aqui? Quais outros jogos cancelados obscuros você acha interessante? Deixa aí embaixo nos comentários. Além de, é claro, dar o seu like e se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. E com isso eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!